Se calhar, à semelhança da primeira entrevista, nós pedimos ao anterior entrevistado para lançar a primeira pergunta. Eu? Sim. Eu não vim preparado para isso. A pergunta que eu vou fazer. Sabe que nós temos uma boa relação. Não nos vemos todos os dias porque a vida assim determinou. Mas temos uma boa relação e acompanho sempre o Tiago de perto, tanto no seu trabalho como professor, como também como artista. O Tiago é uma pessoa que deixou de usar os materiais que eu uso ainda, alguns. Alguns materiais são também auxiliares para conseguir outra coisa, como por exemplo o barro. O barro era, no meu tempo de aluno, e como professor também foi, eu introduzia algumas mudanças naquela escola, foram, de facto, coisas proibidas pelo antigo diretor, mas o Tiago usa os materiais atualizados. Como sabem, e têm conhecimento, o Tiago é um homem de desenho digital. Não é assim que se diz? É. E tem coisas muito bonitas e bem conseguidas. Para isso também serviu, eu peço estar a tomar tempo, serviu todo o trabalho de desenho que ele teve académico. Porque arrumou-lhe as ideias sobre o que era uma vertical, sobre o que era uma horizontal, uma diagonal, e foi juntando todas essas coisas simplesmente porque o Tiago é uma pessoa que se interroga muito sobre estas coisas e vê, e de facto encaminhou-se, e com certeza que lhe serviram todos esses elementos para orientar-se para o desenho digital. Não é assim? Sim, Pois o desenho não começou com os computadores, não é? Estranho que pareça. Hoje em dia algumas pessoas o desenho não começou com computadores, mas também há histórias compradas. Já agora, só porque é uma partezinha, há pouco tempo o aluno das Belas Artes, agora os computadores novos permitem desenhar diretamente no ecrã, com uma caneta, uma coisa que será quase como um meio riscador analógico, tradicional. E o professor, um colega meu, eu não sou professor nas Belas Artes, mas este é meu colega, enfim, somos todos professores, sou professor no outro lado, dizia a um dos alunos: não queres deixar de desenhar com o rato e desenhar diretamente no ecrã? E o miúdo dizia: não, porque eu quando estou a desenhar diretamente no ecrã tenho a minha mão à frente do desenho, não sou capaz. Eu tenho que desenhar com o rato porque assim não tenho lá a mão. Portanto, é um sinal dos tempos, não é? É um sinal dos tempos. Esta questão do desenho académico ou do desenho enquanto modo de representação à vista, por exemplo, com regras bem precisas, que, por exemplo, ainda é praticado, muito provavelmente será um dos únicos sítios, dizíamos ontem Alexandre Grave, em que esse desenho ainda é praticado em Lisboa, por exemplo, quer dizer, o desenho de modelo nu, por exemplo, e este desenho mais desmaterializado, o desenho digital, por exemplo, dão-nos o tom, não é? Algo entre esses intervalos para falar sobre o teu trabalho por um lado, mas também sobre o que é esse o objeto propriamente destas conversas, sobre a forma como um artista da tua geração, que se cruzou com a sociedade em diferentes momentos, quer com a memória de infância, de acompanhar o teu pai, presumo eu, mas depois também noutras instâncias já enquanto artista e com uma formação crítica já feita, não é? A minha relação aqui, realmente, quer dizer, tenho com esta casa vários tipos de relação. A primeira foi de filiação, né? No estrito sentido da palavra, porque os meus pais eram sócios, faziam parte aqui da casa, por assim dizer, e eu lembro de vir aqui como miúdo, ver as exposições. Lembro perfeitamente, também não sei como, é que me deixaram vir à meia-noite ver a montagem da peça. A peça que estávamos a falar há bocado, na altura, eu devia ter pai os meus 8 anos, e não era normal o miúdo com 8 anos andar na rua, nem acompanhado com os pais, os tempos são muito diferentes. Mas lembro-me de ter vindo cá ver essa intervenção. Depois a minha relação aqui com a Sociedade Nacional de Belas Artes teve outros momentos diferentes.
Um deles foi um momento, enfim, não foi muito simpático para mim, mas que eu tenho que falar aqui, foi uma exposição feita pelo Alexandre Estrela aqui E pelo Descano. e pelo Rui Descano, que foi a Independent Porn Saloon. Nós ainda éramos todos alunos de Belas Artes e eles fizeram aqui uma exposição enorme no salão grande. Depois tive outro momento, mais tarde, já por via do Festival Número, do Dinis Guarda, que me pediu se eu faria de moderador de uma conferência sobre o estado da arte, por assim dizer, em Portugal. E então estava a Emília Nadal à frente da mesa, como presidente da sociedade, e estava eu como moderador. E depois de um lado tínhamos, vamos lá ver, os valores instituídos, tínhamos o Alexandre Estrela, o Rui Sanches de um lado, e do outro lado tínhamos o Pedro Cabral Santo, o Gilberto Reis e o Palmeiras. Foi uma bela discussão, foi uma discussão em que se definiu muita coisa, em que se falou das apostas, por assim dizer, do Estado português, no que é que apostavam, em que artistas é que apostavam e quem é que tinha aquela estratégia. E o Alexandre Mel disse aqui para toda a gente ouvir que primeiro apostavam no mais forte e para eles fazia mais sentido apostarem num artista e só levarem, por exemplo, um artista à Veneza ou à Bienal de São Paulo, não levarem vários só um. Uma coisa que continua a ser hoje em dia. Só para contextualizar, quando este debate? Eu penso que este debate foi por volta de 96, tenho a ideia que foi mais ou menos por aí. Mais tarde, certamente. 98, 97, talvez. Talvez por aí, eu não tenho... O Alexandre Mel é comissário à Bienal de Veneza em 97, com o Juliano Sarmento. Então teria sido por aí. Teria sido por aí, que foi o Palmeiras quem divulgou fez esta questão. E, portanto, é uma casa, quer dizer, eu não... Ouvi aqui há pouco falar da questão do artista e dos artistas são escolhidos e já tive relatos dos debates de ontem que a sociedade sempre teve uma atuação em relação aos artistas contemporâneos, que se põe à parte ou que não os quer. Quer dizer, nunca senti isso, nunca vi isso. Cada vez que a sociedade, pelo menos daquilo que eu conheço pessoalmente, cada vez que a sociedade foi questionada sobre a possibilidade de se fazer aqui uma exposição. Também participei cá numa exposição de finalistas da Escola de Belas Artes. Cada vez que isso aconteceu, a sociedade abriu as portas. Eu, portanto, não vejo aqui desta casa uma tentativa de se pôr à parte ou de marcar outra posição, sequer. Se calhar até tinha interesse em marcar outra posição, mas acho que nem fez isso. Acho que, eu não sei a história antes do 25 de Abril, portanto, 25 de Abril era uma instituição com alto peso, era, por assim dizer, parece-me a mim, do que vejo, do que sei, seria a instituição grande, enfim, de Lisboa e do país, que determinava quase de alguma maneira, durante algum tempo, que era artista, que não era, no sentido em que tinha que dar o seu agremã, mas depois do 25 de Abril surgiram tantas instituições, há tanta coisa nova, museus, os próprios bancos começaram a fazer as suas coleções, que não vejo essa... Não percebo porque é que há essa ideia de que a sociedade não quer. Não, os outros também não querem, ou querem aqueles que querem. Não. Acho que toda a gente faz as suas escolhas. Por exemplo, hoje uma das coisas que ouvimos de manhã, até pelo Jorge Silva Melo, disse que a Sociedade Nacional de Belas Artes era uma casa de coletivos. Uma casa de coletivos, não menos de indivíduos e mais de coletivos. E se calhar é bom. Claro que sim. É uma casa democrática, sempre foi. Sim, mas Várias vezes foi fechada pela PIDE. Exato. Mas a minha questão tem a ver com o facto de os coletivos também procurarem a Sociedade Nacional de Belas Artes para mostrar o seu trabalho. Aqui vemos exemplos de algumas... falaste do Pedro Ormo Salom, podemos falar dos continentes, dos arquipélagos, por aí fora. A tua prática artística também se envolve muito em exposições coletivas que tu fazes com artistas de um grupo com o qual... Sim, só fiz uma exposição individual, até hoje faz mais sentido. Ou as coisas acontecem desta maneira, não sou uma pessoa que tenha uma estratégia pessoal de afirmação ou de procura da celebridade no sentido de agora vou por aqui para tentar ter isto ou aquilo. Não. Faço realmente, tenho exposto com muita gente e é sempre uma perspectiva de coletivo. É verdade. Verdade. E esta casa também tem uma grande exposição coletiva que ainda continua, que é o Salão dos Sócios. Não é?
que eu há pouco tempo tive o prazer de participar com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, que também estudou aqui, não fez Belas Artes, mas estudou aqui nestes cursos. Isso também penso que é uma coisa que hoje em dia já há muitas ofertas. Mas ainda há bocado estávamos ali a falar e estávamos a pensar nisso. Existem muitas ofertas de formação, é verdade, mas pós-laboral, com qualidade, sem ser aquelas ofertas de fim de semana com a senhora que sabe bem pintar as flores, não é? Os chamados, entre aspas, pintores de domingo. A Sociedade Nacional de Belas Artes realmente é uma casa que proporciona isso às pessoas, não é? As pessoas podem vir tirar aqui um curso de desenho ou um curso de pintura e com qualidade. Eu penso que isso é muito importante mesmo no panorama nacional, porque é o único, praticamente. Sim, sim. Tu tens o hábito, enquanto artista, quer dizer, na tua atividade enquanto professor, das aulas longe de Lisboa, ainda te resta tempo para ver exposições? Sim, vai estar. Em Lisboa? Sim, sim. E há quanto tempo é que não vens à cidade ver uma exposição? Desde a semana passada, que vim cá ver esta exposição. Mas antes disso? Não vinha cá há bastante tempo, é verdade. Vim cá no Salão dos Sócios. Porque temos perguntado a várias pessoas e isso é um traço comum. Tu consegues dizer porquê? Vamos lá ver. Não tendo vindo aqui, não sei das coisas que cá se passam. Também é óbvio, né? É um certo desconhecimento da minha parte. Há outros sítios, por assim dizer, que aparecem coisas, se calhar por ser mais mediáticos, se calhar por são coisas que também me interessam mais, são artistas que nós queremos perceber quem são e que vamos ver e que realmente são artistas que a gente pode dizer do core da arte contemporânea, não é? Aqui na sociedade não tenho percebido que isso tenha acontecido, haver aqui exposições que estejam muito relacionadas com as questões, enfim, da arte contemporânea. As coisas são feitas de outra forma, são postas de outra forma, e os próprios artistas, que eu não sei, admito, não quero estar a dizer coisas que não sei, mas a ideia que tenho é que não chamam tanto público novo porque, enfim, não funcionam dentro desses temas da arte contemporânea, e nem sequer se cria, tem havido uma dinâmica, pelo menos que eu me perceba aqui, da Sociedade Nacional de Belas Artes, por exemplo, criar um evento que realmente puxasse a casa para a arte contemporânea. Eu posso estar a dizer que não quer dizer que sejam os melhores eventos ou que corram sempre bem, mas são coisas que puxam as pessoas e que levam as pessoas a frequentar os sítios. Como, por exemplo, o BESFoto, no CCB. Não é que aquilo corra sempre bem, não é que aquilo tenha sempre muita qualidade, mas conseguiu criar uma dinâmica em que as pessoas não perdem. Aparece no jornal, os artistas discutem quem é que vai ganhar, quem é que não vai ganhar, porque ganha este, não ganha o outro. E realmente a sociedade parece que, não sei se terá a ver com a comunicação social só, ou se terá a ver com a própria dinâmica da sociedade, não consegue criar esses eventos, não consegue criar essa discussão pública para se pôr também a par com o resto que se faz com as outras instituições. Mas tem todas as possibilidades, quer dizer. Agora, a ideia de que esta casa é uma casa, num certo sentido, restritiva, que só podem expor aqui algumas pessoas, ou de alguma forma, ou respeitando uma determinada forma de fazer as coisas, não parece que seja verdade. Mas ao contrário, ontem alguém dizia, eu penso que era o Miguel Van Schneider, dizia que os artistas mais jovens não querem expor nesta casa, não tem... Achas que isso corresponde à verdade? Os artistas mais jovens. Há várias questões que põem um artista jovem, como em todas as alturas. Mais jovens, mas quando eu digo artistas mais jovens, são artistas de 20 anos, artistas de 40 anos. Artistas já com uma carreira consolidada. Pergunto-te enquanto artista se... Não sei porque é que não querem expor aqui. Pois. Não faço ideia. Isso pode nem sequer ser verdade, é a opinião do Miguel Van Schneider, não quer dizer que... Pode nem sequer ser verdade. É claro que esta casa não... Há uma grande diferença entre fazer uma exposição aqui ou fazer no Culturgest. Ou quem diz na Culturgest diz encerrados, ou diz noutra instituição, na Gulbenkian. Quer dizer, as pessoas querem também, se a casa está fora das luzes, não é? Está fora do palco, as pessoas querem apostar no palco, querem ser vistas, querem ser discutidas, querem ser notícia. E se calhar esta casa, há uns tempos para cá, não tem permitido, ou isso não acontece por se expor aqui. Quem expõe na Culturgest imediatamente tem os holofotes em cima e saem artigos em todos os jornais. Mas atrás a caixa de depósitos. Não é verdade, também é verdade, sim. Não tem ninguém. Não, exatamente, mas estamos a falar... Não só, porque há outras instituições que expõem e que têm grandes, vezes,
financeiros por trás. Certamente, certamente. Cria uma diferença. Ao passo que a Sociedade de Belas Artes foi ser decidido sempre uma política de transversalidade e não de oportunismo artístico. Pode-se Muito bem, muito bem. Sim, senhora, pois. De alguma forma, é isto que eu estava a dizer. Sim, quer dizer, a minha pergunta é uma pergunta à qual para a qual não haverá certamente uma resposta simples, não é uma pergunta não é uma pergunta que peça uma resposta manicaísta. Até porque nós estamos a falar de dinheiro, quer dizer, estamos a falar de uma apetência. Mas eu gostava de fazer, estamos a falar de uma apetência para mostrar. Quando eu falo com um artista mais novo como tu, interessa-me saber, de facto, quer dizer, é preciso termos um conhecimento do que se passa hoje no meio artístico em Portugal. Há vários artistas a exporem em espaços independentes que não têm nenhuma visibilidade. Ok? Há um prédio ao lado da Sociedade Nacional de Belas Artes, número 211 da Avenida da Liberdade, onde se passam várias exposições que não têm um tostão a financiar. Portanto, eu pedia uma certa sensatez nas intervenções que todos aqui fazemos, porque se perde muito com um debate que seja manicaísta e que ponha a questão do dinheiro à frente de todas as questões. Portanto, a minha pergunta não tem a ver com dinheiro, nem estou eu partido nesta questão e não estou a dar eu a minha opinião. Mas eu vou a pergunta que eu te fazia era essa, se tu, enquanto fazendo parte de uma geração de artistas que até já expôs nesta casa, e sabendo nós que o espaço da Sociedade Nacional de Belas Artes é um dos espaços mais apetecíveis em Lisboa, para todas as gerações de artistas, sim, sabendo nós isso, eu estou a perguntar, porque não estou a afirmar nada. Eu vou pôr a coisa de outra forma. Sim. Existe também da parte dos artistas e dos jovens, que saem das Belas Artes e de outros, um grande desconhecimento em relação até ao espaço físico desta casa. Não conhecem, nunca cá vieram, nunca cá puseram os pés. E até para responder aquele senhor, vou pôr a coisa de outra maneira. Há um espaço em Lisboa, que é um espaço alternativo, é um espaço que funcionou pelo menos já durante 20 anos sem censura nenhuma, sem questões estéticas, sem conceitos técnicos, sem direção, por assim dizer, quase, que é a Sala do Veado. A Sala do Veado não tem dinheiro e, pelo contrário, as pessoas têm que pagar para lá expor. Têm que alugar a sala, por causa da manutenção da sala e dos gastos inerentes, ter um funcionário a tomar conta das saídas e das entradas, pagar a luz, a água, a limpeza, etc. E a Sala do Veado, durante 20 anos, foi dirigida por um homem que não tem nada a ver com as artes plásticas, que é um geólogo, que é o Dr. César, sim, conhecido e é sebejamente conhecido na arte contemporânea em Lisboa, o Dr. César, que é um homem nascerão, bom coração, simpático, e que fez uma coisa fabulosa, que foi, aproveitou um espaço que tinha no museu na Rua da Escola Politécnica, na antiga Faculdade de Ciências, uma sala que sofreu um enorme incêndio, recuperaram a estrutura da sala, a sala ficou em cimento, em betão, e os artistas adoram aquela sala, porque realmente é uma sala invulgar, pelas dimensões, pela localização, pelo próprio aspecto da sala. E nós gostamos muito de lá expor. E vamos lá expor e pagamos para lá expor. Não tem mal nenhum. Porque tem uma coisa fantástica ao mesmo tempo. É que expor na Sala do Veado significa que não se tem padrinho nenhum. Não se põe na Sala do Veado, é um local, até já foi alugado pela Galeria Cómics, por exemplo, para fazer lá exposições. Já lá expuseram quase todos, desde o Cabrita Reis, enfim, dos mais famosos aos menos famosos, e até, às vezes, exposições que nós, se calhar, mais iniciados neste tema, podíamos olhar para aquilo como quase uma espécie de artesanato, mas a verdade é que tudo faz parte, e é um local que ficou no centro, nos últimos 20 anos, na arte contemporânea em Lisboa, ficou marcado por isso, toda a gente quer lá expor, e também é um espaço que não tem dinheiro nenhum para produção e que, pelo contrário, ainda se tem que pagar para lá se expor. Porquê que as pessoas gostam de ir para lá? Eu penso que era aquilo que estava a dizer anteriormente. Porque realmente, quando se expõe na Sala do Veado e se convida as pessoas e as pessoas vão lá ver, normalmente aquilo faz parte do percurso da arte contemporânea, faz parte da comunicação social, as pessoas também querem falar sobre aquilo. Pronto, é um espaço de convergência, é um espaço que consegue aglutinar ali várias vontades. Curiosamente, numa altura em que cada vez menos se fala sobre arte contemporânea nos jornais, por exemplo. Não é? Não sei, nos jornais todos talvez, mas o facto de ver artigos
Quando eu saí das Belas Artes, havia 2 ou 3 que escreviam nos jornais, não é? Era o Pomar, era o Alexandre Melo, era o Pinheiranda, que escreviam no Cerveira Pinto, enfim, São pessoas instaladas. eram 5 pessoas que escreviam. Hoje em dia eu vejo uma quantidade de gente a escrever substituições lá de fora, daqui. Posso dizer uma coisa? Não sei se Havia um programa na televisão, não sei se era semanal, se era todos os meses, ou se era... A Câmara Clara. Hã? A Câmara Clara. Não. Um programa que era o Rui Mário Gonçalves, era o Rocha de Souza, eram outras pessoas. Que havia um programa em que se falava das artes plásticas e do que estava a acontecer na cidade. Recordam-se disso? Hoje isso não existe. E isso fazia com que aparecessem muitas pessoas a ver as exposições. Sim, é muito... Tem que haver, de facto, uma divulgação para que as pessoas apareçam. Claro. Porque depois passa a palavra. Tu já viste o jornal. E, por exemplo, eu gostei muito de ver uma referência àquilo que estão a fazer aqui, no Público. E o Público, como sabem, é um jornal do Norte. Ou vocês pertencem ao Norte? Não. Faça mal. Muito bem. O jornal Público faz uma grande publicidade de tudo o que se passa em Serral. Também em Serral passam-se coisas que às vezes dá vontade de rir. Já menos hoje, porque o crítico que o fazia já não escreve. É? Mas o Porto, isto aqui parece quase como o Sport e o Benfica. Ou o Porto e o Benfica. O que está errado. Agora, esta casa foi sempre uma casa que teve dificuldades em dinheiro. Por isso é que tem os cursos. Depois também houve muitas pessoas que a destruíram. Tentaram destruir, como um senhor chamado Pérez. E depois foi lá para cima para o norte. Lá no norte teve os impasses abertos. É a mesma coisa que um jogador do Sport ir para o Porto. Pá. É quase esta coisa do poder e tal. Eu acho que esta casa tem condições, muitas condições, de pessoas, de sócios, de pessoas aderentes à própria... Há uma quantidade de gente que não é artista e que é sócio desta casa. Agora, eu peço-vos o seguinte, é que as conclusões que cheguem não se deixem influenciar por este tipo de conversas e coisas assim. Tenham um pensamento bonito, mantenham esse pensamento e depois vão... esta coisa tem uma coisa boa, é que fica gravado, fica o que foi dito. Não é? Depois cada um fará o seu juízo. Exatamente, estes depoimentos virão para a próxima sessão. Muito obrigado a ambos.